Olá, prezados ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Hoje temos o prazer de apresentar a vocês um episódio gravado com o professor Jonathan Barros Vita, que vai falar sobre análise econômica do direito tributário. Aproveitem! Hoje nós temos a honra de receber o professor Jonathan Barros Vita, que gentilmente aceitou o nosso convite, né? Já fica aqui meu agradecimento nós sabemos o quanto tempo custa, né, esse esforço, então muito obrigado, professor Jonathan. O professor Jonathan tem um longo currículo, eu vou tentar aqui resumir no essencial, professor, e o senhor, por favor, me corrija no que eu me equivocar e complemente no que o senhor considerar importante. Então, o professor Jonathan é advogado, consultor jurídico e contador, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em segundo nível em Direito Tributário da Empresa pela Universidade Comercial Luigi Bocconi, Milão, Itália, possui estágio de pós-doutorado como Senior Visiting Research Fellow na WU de Viena, Áustria, não vou falar o nome em alemão, porque eu vou passar vergonha, é coordenador e professor titular do mestrado e doutorado em Direito da Unimar, editor da revista Argumento, né, da Unimar, professor em diversos cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, diretor da ABDF-IFA Brasil, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, ex-conselheiro do CARF, ex-juiz do TIT de São Paulo e ex-secretário da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o professor Jonathan hoje vai bater um papo conosco aqui sobre análise econômica do direito tributário. Então, com a palavra, professor Jonathan, mais uma vez aqui, consignando os meus agradecimentos. Bem, obrigado, Carlos. Antes de tudo, queria agradecer você pelo convite. O Elton sempre, né, faz essa intersecção com as faculdades de Londrina, o Fernando também, e a Raquel, enfim, minha companheira de mestrado, né? E também queria cumprimentar a Nayara, mas assim, vi novamente a PUC do Paraná, dessa vez no campus de Londrina, né? Eu tive virtualmente ano passado no grupo de estudos do Folone, né? Falando sobre inteligência artificial, etc. E agora vindo aqui para falar nesse grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Tributação, Eficiência e Direitos Fundamentais. Dentro dessa perspectiva, eu estava conversando um pouco mais cedo com o Carlos, e a gente estava vendo o que é que eu ia falar. Aí o Carlos, nossa, você deixa para decidir. Eu digo, não, porque eu preciso saber o que é que o público, quais são os interesses do público, enfim, o que vocês querem escutar. Mas eu acho que um tema bastante importante, e sendo esse o primeiro encontro do ano, apesar do grupo de estudos, do grupo de pesquisa ter 2 anos, eu acho que seria interessante a gente falar sobre um tema que é objeto, o Fernando, a Jamile vão lembrar bastante, né? Que é objeto sempre das minhas primeiras aulas do programa de pós-graduação em Direito, seja no mestrado, seja no doutorado, que é falar um pouco sobre como você usar sistemas de referência diferentes para falar, para discutir temas jurídicos. Óbvio que a gente faz isso em uma perspectiva bastante mais ampla, dentro do mestrado e do doutorado, porque a gente dá essas ferramentas para serem aplicadas por pessoas que estudam direito do consumidor, direito ambiental, direito tributário, enfim, proteção de dados, sempre aplicando a casos concretos. E isso, inclusive, o Carlos conhece bem, que é um projeto que tem um desenvolvimento no canal do PPGD da Unimar no YouTube, né? Então tem lá tecnologias no sistema de referência aplicadas ao direito, e aqui seria como uma abertura dessa ideia, ou seja, como você pega correntes filosóficas ou correntes teóricas ou sistemas de referência, ou seja, formas de ver o mundo, para, de fato, compreender fenômenos jurídicos, mais especificamente aqui, fenômenos jurídico-tributários. Então, é óbvio que a gente vai ter de fazer alguma limitação dentro desse avanço
na perspectiva teórica, e essa limitação e o sistema de referência que eu uso, ele é baseado em 3 grandes tripés. Um tripé, uma perna do tripé, que é a análise econômica do direito, uma outra perna, que é o construtivismo lógico-semântico, que a professora Raquel, enfim, conhece bastante, né? Já que é aquele que a gente vem da escola da PUC, de São Paulo, com o professor Paulo Barros Carvalho, e temos o tripé, a terceira perna desse tripé, que é a teoria de sistemas de Luhmann. E por que é importante? Porque é importante a gente analisar tudo isso para depois mostrar essas diferenças aplicadas no direito tributário. Porque cada sistema de referência pressupõe um conjunto de ferramentas teóricas. Como eu disse, pressupõe uma forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo implica resultados analíticos diferentes. Interpretar é fazer perguntas. Interpretar é se reposicionar constantemente frente a objetos. Nesse caso, um objeto cultural, que é o direito. Nesse caso, a gente tem fenômenos econômicos também. Então, quanto mais perguntas a gente faz sobre esses objetos e quanto mais posicionamentos diferentes a gente adquire frente ao objeto, melhor a gente vai poder analisar o objeto. Vou pegar um exemplo aqui bobo, mas olha aqui, temos uma garrafa de água. Estou aqui com ela bebendo. Então, você vai analisar essa garrafa de água. Se você olha de frente, como vocês estão vendo pela câmera, vocês têm uma determinada visão sobre esse objeto. Se a gente olha assim, temos uma outra visão, pela tampa, uma outra visão. Cada vez que a gente roda essa garrafa, temos uma visão diferente. Então, cada sistema de referência, ele vai analisar esse objeto a partir de uma perspectiva diferente. Dentro desse contexto, a gente, óbvio, sempre tem de evitar ter os sincretismos, né? Que é ter tudo é possível, mas a gente tem de se autolimitar a ferramentas que sejam consistentes em relação ao tipo de objeto que a gente analisa. Então, a gente está falando aqui do direito tributário e vamos analisar esse direito tributário, como eu disse, a partir dessas 3 chaves de leitura. Então, quando a gente pensa numa análise luhmanniana, por exemplo, a gente pensa em grandes movimentos, em grandes interpolações, em grandes noções do sistema social. Luhmann, antes de tudo, né, que é quem cria a teoria dos sistemas dentro desse contexto pós-giro linguístico, ele traz um aporte significativo teórico, dizendo, olha, a sociedade é uma sociedade comunicativa, ou seja, tudo é comunicação, e você tem grandes subsistemas sociais que são fechados operativamente e abertos cognitivamente. Então você tem o subsistema do direito, o subsistema da economia, o subsistema da religião, o subsistema da política, o subsistema da arte. E esses subsistemas, eles operam dentro de lógicas próprias, com tempos próprios, com tipos comunicativos próprios. Então, quando a gente vê, por exemplo, o tributo dentro dessa perspectiva, você tem o tributo como sendo o quê? O tributo é uma forma de permitir um acoplamento estrutural tríplice entre política, economia e direito. Por quê? Porque ele permite o funcionamento do sistema político e das estruturas políticas. Ele, ao mesmo tempo, replica comunicações no campo da economia, porque para cada comunicação do vender, por exemplo, você cria uma subcomunicação que é a subcomunicação do ICMS. Ou seja, ele vai pegando uma comunicação que é uma transferência de capital e vai criando outras comunicações agregadas e paralelas, também de transferência de capital, mas não para os sujeitos daquela relação originária, mas sim dos outros sujeitos para o Estado. E no sistema do direito, aí não se tem nem o que se colocar, porque tudo isso é feito através de um procedimento jurídico que
entra no sistema através dos lançamentos tributários. Quando a gente olha esse mesmo direito tributário, ou o tributo, em uma perspectiva do construtivismo lógico-semântico, a gente vai ver um outro mundo. É um mundo em que você tem pequenas parcelas dessas comunicações são analisadas detidamente. A gente tem, dentro do construtivismo lógico-semântico, aquela ideia clássica de uma decomposição dos objetos às suas partes mínimas. Tanto que o professor Paulo de Barros Carvalho gosta de falar, né, que ele usa esse pleonasmo, inclusive, para reforçar. Ele fala, regra matriz de incidência tributária, que vai equivaler ao mínimo irredutível da manifestação do deôntico. O mínimo irredutível, mas se é o mínimo, ele já é irredutível, né? Então, por isso, ele fala como um pleonasmo. Mas a ideia da escola da PUC, a ideia do construtivismo lógico-semântico, é uma ideia de decomposição dos objetos. Então, ele pega os fatos do mundo, os fatos jurídicos, né, aqueles que foram internalizados pelo direito enquanto normas jurídicas, enquanto antecedentes de normas jurídicas, para ser mais preciso, e ele vai decompondo todos aqueles elementos. Então, as preocupações do construtivismo lógico-semântico, elas são muito colocadas naquele plano da identificação dos sujeitos, dos verbos, dos objetos. Então, você tem um fato jurídico e tem um verbo mais um complemento. Você tem uma relação jurídica que tem dois sujeitos com um objeto determinado. E essas são as especulações e essas são as preocupações do construtivismo lógico-semântico. São preocupações que se ligam muito à teoria da linguagem. A sintática, a semântica, pragmática do direito, mas dentro dessa perspectiva linguística. Quando a gente vai para um terceiro sistema de referência, que é o Law and Economics, as preocupações são outras. Aí vem preocupações de eficiência, vem preocupações de correção de falhas de mercado, vem preocupações como colocar aquela relação jurídica dentro de outras relações jurídicas normais em um sistema. Existe uma racionalidade pressuposta. Então vejam que cada um desses sistemas de referência se comporta de uma maneira diferente em relação àquele objeto. Isso é muito curioso, assim. Você vê que as preocupações desses sistemas são sempre diferentes. Enquanto, como eu disse, a teoria dos sistemas de Luhmann se preocupa com aqueles grandes movimentos da sociedade comunicativa complexa, o construtivismo se conecta ou tem como grande pressuposto aquela análise micro das estruturas, das palavras. Então, o que é renda, o que é operação, o que é transação, o que é mercadoria, o que é bem, como essas normas jurídicas são construídas. E o Law and Economics tem essas preocupações, digamos assim, um mercado normal, como esses tributos operam, o que esses tributos criam. Principalmente, como eu disse, dentro, para mim, uma análise bastante importante é a análise das falhas de mercado. Outros podem dizer que aquilo que é mais importante é a análise, por exemplo, dos jogos que são criados dentro da sociedade através dos tributos. Então, por exemplo, o planejamento tributário ele pode ser analisado sob as três perspectivas. Para dar um primeiro exemplo. Você pode analisar o planejamento tributário pensando, olha, então quais são os critérios daquela norma anti-elusiva? Qual por exemplo, para a teoria dos sistemas, o que a sociedade percebe como sendo algo razoável ou não razoável dentro do planejamento? Veja que, por exemplo, quando a gente pega o caso Starbucks do Reino Unido, em que toda a Europa, e que isso dá, inclusive, impulso para o BEPS, o que é que acontece? Toda a sociedade começa a criar um consenso majoritário dizendo, olha, as empresas têm de ter um dever ético. Mas esse dever ético não é um dever jurídico.
Tanto que qual a resposta do CEO do Starbucks? Quando dizem que o Starbucks paga poucos impostos no Reino Unido. O CEO diz, eu tenho um dever fiduciário com meus acionistas. Então, quanto melhor eu posso fazer o planejamento tributário da minha empresa e pagar menos impostos, mais resultado eu vou dar para meus acionistas. E aí o subsistema político, dentro dessa perspectiva lumaniana, forma uma maioria consensual dizendo que o Starbucks paga menos. Então vamos boicotar, vamos deixar de comprar. Mas isso não é uma comunicação jurídica, mas é uma pressuposição daquilo que o direito faz sua função, de criar normas jurídicas para evitar esse abuso, digamos assim, e de outro lado o sistema político tem uma reação completamente diferente. Agora, essa análise a gente só consegue fazer dentro de uma perspectiva lumaniana. Quando a gente pega essa perspectiva do construtivismo semântico, a gente vai analisar, como eu disse, quais são esses elementos que compõem essas regras anti-abuso. Como a gente pode melhorar o sistema para semanticamente ter um grau de univocidade bastante forte. Terciariamente, a gente vai ver dentro do Law and Economics como você vai maximizar a eficiência na operação da sua empresa. Como você, usando uma falha de mercado, que é a assimetria das informações entre o fisco e os contribuintes, como você vai organizar suas operações para maximizar a simetria de informações. Porque você sabe o porquê você está fazendo planejamento tributário e você sabe qual é o resultado que você quer obter. Mas o fisco definitivamente não sabe. E aí o fisco tenta, por exemplo, reverter essa simetria da informação fazendo o quê? Olha, vamos criar uma norma, como teve uma medida provisória no Brasil que não foi revertida em lei, que dizia, você precisa declarar o seu planejamento tributário antes de finalizar as operações. Então, esse é um caso clássico em que você tenta o quê? Reduzir a assimetria das informações através de um instrumento legal. Da mesma forma, vendo essa ideia do planejamento tributário sob uma perspectiva do Law and Economics, a gente tem o quê? Regras que tentam impedir que você maximize a eficiência no pagamento dos tributos. Por quê? Porque a externalidade negativa para o sistema é que você vai usar o tributo como elemento de competitividade. E isso não é desejável pelo sistema. De fato, eu posso dizer isso com muita tranquilidade aqui, que os tributos, eles deveriam ser neutros. A ideia de neutralidade tributária, que é uma ideia bastante conhecida pelos estudiosos do Law and Economics, seria uma ideia de você ter uma tributação neutra, que permita igualdade entre participantes que estão em posições similares dentro do sistema. Aí, os usuários do sistema tentam maximizar a eficiência dessa ineficiência, né, porque o tributo por si só, para o sistema econômico, é uma ineficiência artificialmente alocada aos fatores de produção. Você tem os fatores de produção naturais de uma produção, ou seja, você tem mão de obra, você tem matéria-prima, você tem maquinário, você tem uma série de coisas, e você faz o quê? Então, olha, além disso tudo, você vai ter mais um elemento aqui. Qual é esse elemento? Tributo. Mas o tributo não tem nada a ver com o processo produtivo. Ah, mas ele vai ser um peso na sua cadeia produtiva, que vai gerar uma ineficiência. E aí você diz, então, como a gente minimiza essa ineficiência? Fazendo planejamento tributário. Então, vejam que dentro dessa ideia, digamos assim, e a gente usou até aqui o planejamento tributário para ver como ele é analisado por cada um desses sistemas de referência. E cada um tem reações diferentes para o mesmo problema. Vou dar um segundo exemplo. Esse eu prometi para o Carlos que iria dar. É o do artigo 66 do CTN. Nesse primeiro caso, a gente viu que os sistemas têm uma relativa equivalência, ou seja, cada um analisa um aspecto diferente, mas as respostas dadas, seja pela teoria de sistemas de Luma, seja pelo construtivismo lógico-semântico,
seja pelo Law and Economics, são respostas que são relativamente consistentes. Agora, vamos pegar um outro caso em que essas respostas não são consistentes, em termos de densidade teórica. Porque, na prática, esse discurso científico, esse discurso empírico dialético, ou seja, teoria, prática, prática, teoria, é um discurso que vai reforçar, digamos assim, a retórica de vocês e reforçar a compreensão sobre esses objetos que vocês querem estudar. Porque vocês vão ter métodos a serem seguidos, ferramentas teóricas e epistemológicas para serem utilizadas. E aí vamos pegar esse segundo exemplo, artigo 66 do CTN. E aí todo mundo conhece esse artigo, que é aquele artigo que diz que o tributo será devolvido para aquele que suportou o ônus econômico ou o ônus financeiro daquela operação. Aí muitos já começam a falar, não, tá vendo? Nos tributos indiretos, que parece que tem tributo direto e tributo indireto, né? Mas enfim, isso é bastante controvertido assim, quando a gente observa sob o ponto de vista econômico, porque no final das contas é irrelevante isso para os usuários do sistema, mas nos tributos indiretos, isso, para as pessoas que usam essa nomenclatura, é algo relevante. E aí a resposta sempre é dizendo, não, sempre tem de ser devolvido para o consumidor final, porque ele suporta o ônus. Aí vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos fazer o mesmo teste. Vamos tentar analisar sob a perspectiva de Luhmann. E eu estou deixando para o final o Law and Economics para vocês verem que aqui vai haver um crescimento nessa possibilidade de ter um pensamento mais denso e ter um pensamento mais aprofundado sobre esse tema do 166 do CTN. Para Luhmann, você tem, como eu disse, aquele fenômeno de replicação de comunicações no sistema econômico, você tem a ideia da acoplamento estrutural, mas eu digo que, nesse sentido, ou nesse caso concreto, as respostas dadas pelas teorias de sistemas são muito pequenas. Que é, olha, você quer ter uma interpretação de uma regra jurídica que vai provocar, digamos assim, no sistema econômico, uma redução do impacto dessas transações. Ou seja, como a gente vai analisar essa norma no sistema econômico, você vai ter uma nova alocação do ter, não ter, do capital, não capital, do Estado de volta para um sujeito. Qual sujeito? Aquele que teoricamente foi prejudicado. Quem vai dizer o que foi prejudicado? É a própria racionalidade econômica ou é uma racionalidade política ou uma racionalidade jurídica? A formação de consenso dentro da nossa sociedade ela já aconteceu. Todo mundo acha que o coitadinho do consumidor final foi quem de fato sofreu o ônus econômico do pagamento do tributo. Então, esse é um percurso discursivo tipicamente luhmanniano. Mas, nesse caso, ele não traz respostas claras e objetivas. Então, a gente vê que analisar o problema do artigo 66 do CTN a partir dessa perspectiva luhmanniana não é muito frutífero. Vamos seguir agora com uma análise usando o construtivismo lógico-semântico. O que é que o construtivismo lógico-semântico faz? Todo mundo adora falar aquela ideia do contribuinte de fato e contribuinte de direito. Aí o construtivismo fala, opa, negócio de contribuinte de fato, contribuinte de direito, isso aí está na sociedade, está nos eventos do mundo fenomênico. Para o direito, fechado semanticamente, fechado operativamente, sintaticamente, a gente só vê um contribuinte, que é quem pagou o tributo. Quem é que pagou o tributo? Foi o empresário, não o consumidor final. E todo tipo de argumentação contrária a essa é rebatida com essa tautologia. É quase uma tautologia linguística, né? Você vai e fica meio que andando em círculos. Ele é o contribuinte porque só ele é contribuinte. Porque linguisticamente ele é contribuinte. Então a gente fica sempre nesse círculo e não dá respostas consistentes para o problema. Outra especulação possível dentro
dessa perspectiva, digamos assim, do construtivismo lógico semântico, seria dizer algo que, para mim, também não tem muita força. Que é dizer, olha, o consumidor final pagou o preço. E o preço não é decomposto em parcelas. Não é decomponível em parcelas distintas. Logo, você paga preço, você não tem direito à restituição. Mas me parece que isso é uma análise relativamente problemática e superficial. E é uma análise que também, diga-se passagem, é feita com mais profundidade pelo Law and Economics. E aí, já passando para o Law and Economics e vendo que a tautologia de simplesmente dizer que só existe um contribuinte, que a linguagem diz que é só um contribuinte, não me parece uma resposta também muito consistente para o problema. A primeira das respostas que o Law and Economics pode dar em relação à devolução de tributos no campo do meio do CTN é essa, dizer, olha, a gente tem uma série de fatores de produção, tem uma ineficiência alocada a isso, que é o tributo, e a gente precisa ter controle sobre essa ineficiência. E quem deve ter controle sobre a ineficiência dessa natureza? O empresário, já que é ele que tem o controle dos fatores de produção. Então, se você é um mero receptor de um produto acabado pós fatores de produção, isso não deveria ser relevante dentro do seu processo de escolha racional. Você vai escolher um produto ou outro, de uma empresa A ou de uma empresa B, através de fatores racionais. E você decompor isso, ou tentar voltar isso, para pagar ou não pagar tributo, que é correto ou incorreto, e que você vai ter devolução para você, não é uma escolha racional, nem é uma escolha da média dos consumidores. Então, isso foge a essa racionalidade mínima econômica. É óbvio que essa primeira resposta não me parece uma resposta muito satisfatória. Mas eu tenho outras duas respostas do Law and Economics para o mesmo problema. A primeira delas, inclusive, é uma resposta, eu digo brincando, que é mais economics do que law, porque é uma resposta que trata mais de economia do que de direito nesse sentido. E essa resposta, ela usa a diferença de elasticidade das curvas de oferta e demanda para tentar identificar onde é que está a pressão econômica nos agentes. Calma que eu vou explicar isso, porque eu já vi que tem umas caras aí que ficaram meio perplexas. O que acontece? Você tem a curva de oferta, você tem a curva de demanda, essas curvas elas se encontram e formam um ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio você tem uma otimização dessa transação e vai estabelecer o preço dessa transação. Quando você tem uma elasticidade maior de uma curva, você tem menos pressão econômica, ou seja, menos ônus econômico para essa parte. E a pergunta que é colocada aqui é: qual curva é mais elástica? Qual curva se movimenta mais rapidamente? A curva de oferta ou a curva de demanda? Intuitivamente, vocês vão dizer que essas curvas deveriam ter graus de elasticidade relativamente parecidos. Ou seja, uma fábrica que produz a água, que eu usei de exemplo antes, ela pode parar de produzir. O consumidor pode parar de comprar. Então, elas têm elasticidades semelhantes. Não tem elasticidades semelhantes por nada. Por quê? Se alguém aqui já fez, é interessante saber, quando você vai desativar uma fábrica ou desativar uma empresa, você tem custos trabalhistas para fechar. Você tem, se as máquinas ficam paradas, ainda que você não venda, não, eu vou só fechar a fábrica. As máquinas precisam de manutenção constante. Sob pena de quebrarem, depois você ter de gastar mais dinheiro para reativar aquele parque fabril. Então, você tem uma grande dificuldade e você pode assumir prejuízos para não alterar a oferta. Ou, pelo menos, a oferta nunca vai tender a zero. A oferta sempre vai tender a algo maior que zero. E a curva de demanda, principalmente em bens correntes,
não em bens que estão localizados em falhas de mercado, como, por exemplo, nos monopólios, monopsônios, você tem uma curva de demanda que é extremamente volátil e flutuante. É claro que a gente não está falando também dos bens de luxo, porque nos bens de luxo, enfim, a curva de oferta e demanda não depende do preço. Tem algo de racionalidade por trás disso. Mas em bens regulares, você tem uma comparação. Você tem outros players no mercado que você pode comprar ou não comprar. E o preço vai ser um fator bastante fundamental disso. Aí o marketing, ele tenta justamente descolar o problema da curva de oferta e demanda do preço para colocar pessoas para comprarem mais ou menos aquele produto, independentemente do preço. Por uma percepção externa de qualidade, por uma série de coisas que são estudadas pela teoria dos jogos, né? E pelo behavioral law and economics. Mas aqui a gente vê claramente que a curva de oferta é uma curva que tem menos margem e a curva de demanda é uma curva que tem uma elasticidade, ou seja, uma flexibilidade muito maior. Logo, nessa situação, a pressão está na curva de oferta e não na curva de demanda. E em isso acontecendo, a gente tem o quê? A necessidade de que o vendedor, ou empresário, nesse caso concreto, ele seja objeto da devolução desses tributos. Porque ele que está suportando o econômico. Até mesmo porque ele vende menos. Porque o preço dele está sendo artificialmente elevado pelos tributos. Se não tivesse tributo sobre consumo, vamos admitir, você ia vender mais, porque o produto era mais barato. Agora, a gente vê que tem aquelas... Anualmente tem o dia sem tributos, né? Que várias empresas, enfim, vão lá e tiram os tributos daqueles objetos. E aqueles dias vendem mais. Claro que tem uma ação de marketing, traz uma série de elementos, mas assim, é óbvio que se um sapato custa R$100 e o mesmo sapato custa R$80, mais pessoas vão comprar por 80 do que vão comprar por 100. Isso me parece razoavelmente óbvio. Então, o fato é que o tributo ele interfere na lógica da curva de oferta e demanda e cria uma pressão em cima dos ofertantes. Os demandantes podem comprar quando eles quiserem. Vamos agora, e eu acho que eu disse que iam ser 3, mas assim, a gente já fez algumas saídas aqui e já encontrou que existem mais argumentos dentro de cada uma dessas linhas mestras. E a terceira linha mestra de análise do Law and Economics do artigo 66 do CTN é a seguinte. E essa é engraçada porque normalmente as pessoas não veem o Law and Economics aplicado ao direito privado. E todo mundo sabe que o direito tributário, como diria Gianni Antonio Michele, né, que o Roque gostava de citar nas aulas do mestrado, né, Raquel, que ele dizia que o Geraldo Talib andava com metade do livro, que ele dizia que uma metade era boa e a outra metade não servia para nada, então ele rasgou e só andava com metade do livro. E aí, o direito tributário é um direito de sobreposição. Então, a grande discussão aqui é sobre a discussão de fenômenos contratuais, que são muito bem analisados e fortemente analisados pelo Law and Economics. Que a gente pensa, ele só lida com a economia. Não, ele lida com todo o campo de estudo do direito. E no direito privado, a gente tem o Luciano Tinha, eu acho que foi o primeiro que trouxe essa ideia de estudar Law and Economics no direito privado para o Brasil. Aí tem vários outros agora que levaram para o direito processual, tem o pessoal do direito tributário, que é o Caliendo, o Cristiano Carvalho, tem o pessoal do processual, que aí tem o Ivo Gico, tem o Eric Volkart, enfim, temos várias pessoas aí estudando campos diferentes. Mas o ponto é, eu queria saber dos civilistas de plantão o que é que eles achariam de um contrato que fosse o seguinte. A tem todas as obrigações de pagar algo a B. Caso A não pague a B, A vai sofrer uma multa. Caso B tenha de devolver o dinheiro para A, C recebe. Existe algum contrato que permita essa
não equalização entre direitos e deveres contratualmente, todo mundo vai dizer que é um contrato, no mínimo, leonino. Né? Se a gente fosse interpretar o artigo 66 do CTN da forma que é classicamente interpretado, geraria uma interpretação unida. Por quê? A é o empresário, paga o tributo para B, que é o Estado. Se ele pagar errado, se ele pagar a destempo, quem vai sofrer as multas? A. Mas se ele pagou incorretamente, indevidamente para B, quem tem direito a receber é C, que é um estranho a essa relação. Ou seja, A, que é empresário, tem todos os direitos e deveres, tem todos os direitos e pode sofrer qualquer penalidade, e C, que é o consumidor final, tem todos os direitos. Numa relação que, teoricamente, temos também a relação entre A e C. Então, como é que a gente sustenta em pé uma relação que uma pessoa só tem deveres e outra só tem direitos? Todos os civilistas diriam que o contrato é nulo. Então, vejam que é uma terceira forma de ver esse mesmo problema do artigo 66 do CTN dentro desse contexto. Todo esse trajeto aí do artigo 66 do CTN, ele eu estudei ele, talvez em menor profundidade ou de forma distinta, num artigo que eu publiquei anos atrás, na revista lá do... Eu acho que foi na Economic Analysis of Law Review ou foi na revista da Católica de Brasília. E, com isso, eu vi que a gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa tentar compreender os fenômenos jurídicos dentro de mais de uma ótica. E eu sempre ficava, como eu disse, meio chateado assim, em analisar o problema do 166 do CTN a partir daquela mera tautologia de dizer só existe um tipo de consumidor, de contribuinte, que é o contribuinte de fato. Então vejam, tudo isso que eu estou dizendo é que problemas podem ser abordados com ferramentas diferentes. E essas ferramentas diferentes vão dar resultados diferentes. Façam isso no dia a dia de vocês. Porque fazendo isso, vocês vão ter possibilidade de discutir profundamente esses problemas. Então, eu fiz isso com esse tripé para o planejamento tributário, eu agora fiz isso com esse tripé para o artigo 66 do CTN. Mas a gente tem uma série de outros problemas que a gente pode discutir usando ferramentais teóricos diferentes. Quando a gente quer, por exemplo, decompor o que é mercadoria, saber o que é mercadoria, saber o que é renda, saber esse tipo de coisa, a gente não vai se basear no... Vamos pegar mercadoria. A gente não vai se basear no Law of Economics. A gente não vai se basear na teoria dos sistemas Illumina. A gente tem um arsenal jurídico que, a partir de uma análise semântica e pragmática do vocábulo mercadorias, a gente vai conseguir abordar esse problema de maneira bastante forte, bastante convincente e bastante profunda. Então, a gente precisa começar a entender os sistemas de referência, ver onde eles são fortes, onde eles são fracos e entender o contexto dessa aplicação. Para não ir muito longe, quando a gente pega o Law of Economics dentro do contexto do direito concorrencial, ninguém tem dúvida que essa é a ferramenta mais poderosa. Porque a gente precisa de ferramentas bastante fortes que são dadas pela economia para analisar o quê? As intenções dos agentes, o comportamento dos agentes no mercado, para fazer uma análise parametrizada do mercado e entender como eles podem fazer ações anticompetitivas. E hoje a gente vem vendo
uma nova onda do Land Economics em áreas, como eu disse, que não são áreas bastante conhecidas. Eu citei até para o Carlos hoje, quando a gente conversou, que, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor teve primeiro o Luciano Tim, depois a Juliana, e todos vieram trazendo o quê? Visões externas ao direito clássico do consumidor, trazendo, em certa medida, uma visão meio regulatória, né, do direito consumidor, mas com muita carga de Land Economics. E aí o Luciano Tim dizia, e isso é interessante até contar para vocês para encerrar aqui minha apresentação, que no começo da pandemia houve uma pressão muito grande para que a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, fizesse uma intervenção nos preços do álcool em gel. E ele disse que resistiu. Por quê? Porque ele disse que o mercado vai se reorganizar. E aí, no começo, houve um aumento de preço, óbvio. Por quê? Porque álcool em gel era um produto sem maiores qualidades, sem diferenciais competitivos, sem absolutamente nada, que era vendido ali na farmácia para algum tipo de utilidade. Aí você começa. As indústrias de bebida começam a produzir. As indústrias químicas começam a produzir. As indústrias farmacêuticas começam a produzir. As indústrias de cosméticos começam a produzir. Aí você cria uma segmentação de mercado, ou seja, você tem álcool gel para cada tipo de situação. Por exemplo, vou dar um exemplo até idiota. Em casa a gente usa o Giovanna Baby, porque é cheiroso, porque tem aquelas bolinhas que são hidratantes, e quando você usa, você não sai com a mão, parece que botou uma cola na mão. Outros lugares usam outros tipos de álcool em gel, porque a função daquele álcool em gel dentro daquele determinado contexto é aquela. E então você cria novos produtos, nova segmentação e aumenta os players do mercado e faz com que o álcool em gel, aquele que era muito barato, volta a ser barato e você cria uma segmentação do mercado e estimula novos players no mercado. É melhor você fazer isso ou é melhor você controlar o preço e deixar só com que aqueles que fazem uma manufatura de quinta categoria permaneçam no mercado porque eles entregavam um produto de baixa qualidade e barato? Então, essas escolhas são feitas através dessa racionalidade do mercado. Só se a gente deixa o mercado operar. Todas as soluções têm de ser soluções de mercado? Não. O governo precisa criar instrumentos para evitar essas falhas de mercado, para quebrar as falhas de mercado. Mas ele não pode atuar o tempo todo sob pena justamente de criar esses problemas, como eu disse. Ou seja, aquilo que ele estava querendo, se ele fosse intervir no mercado do álcool em gel, ele ia criar como subproduto o quê? Uma criação de um monopólio, um uso pela população de um álcool em gel de baixa qualidade e manter players no mercado que não tem competitividade nenhuma. E, paralelamente a isso, quebrar todo mundo que poderiam ser novos entrantes no mercado, porque houve uma paralisação de uma série de indústrias dentro desse contexto. Então, eu estou contando essa história toda para vocês verem que a gente passa por um novo momento. E o Land Economics tem essa dimensão, seja a dimensão de compreensão de racionalidades, seja uma dimensão de observação da eficiência, das falhas de mercado, seja, ou seja, da maximização de eficiência e identificação das falhas de mercado, seja uma visão, eu não vou dizer gamificada, mas uma visão da teoria dos jogos. E aí você vai ver como os agentes de um determinado sistema operam. Por isso que, se a gente observa o fenômeno tributário das inconstitucionalidades geradas pelos estados, pelos municípios, pela União, a gente vê uma lógica muito clara em que, como o judiciário demora muito para resolver os problemas, você tem como subproduto, como externalidade positivo, o aumento da arrecadação no momento A. Mas provavelmente com uma perda, mas como o horizonte é maior do que o horizonte daquele que está governando aquele estado, aquele município ou a União, eles deixam para lá. De outro lado,
outros players do mercado, falando dos contribuintes, dizem, é melhor não pagar tributos. Por quê? Porque todo ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, vai ter um refis. E aí você tem um nudge para não pagar o tributo. Porque você vai ter abatidos as multas e os juros lá na frente. Então, vendo tudo isso que eu falei, vocês precisam também, seja identificar qual daqueles sistemas de referência vocês querem, e dentro dos sistemas de referência identificar aquela parte do sistema que opera melhor no tipo de especulação que você está tentando fazer. A gente está muito acostumado, e aí, Carlos, com isso eu encerro, a fazer trabalhos, não só trabalhos dogmáticos no direito, mas trabalhos que são de aplicação de tributos. A gente está muito pouco habituado no Brasil, reitero isso, a fazer trabalhos de política tributária. E com o Law and Economics você tem ferramentas muito boas para fazer trabalho sobre políticas tributárias. Então a gente precisa realmente arrumar algum jeito de fazer com que essa nossa academia ela possa dar novos passos e encontrar novas fronteiras no estudo, seja do direito, mas mais especificamente aqui do direito tributário. Então, Carlos, Raquel, Nayara, Elton, Jamile, Fernando e todos os outros aí que estão nos assistindo, só posso agradecer vocês pela atenção e vou ficar aqui para os debates, que eu sei que eu já falei muito mais do que eu deveria falar. Fala, Carlos. Muito bem, professor. Jonathan, que aula, hein? Realmente foi muito interessante ouvir essa explicação sobre o funcionamento do Law and Economics, ainda mais comparando com outros sistemas de referência, né, e com exemplos bastante ilustrativos. E realmente eu vou dizer uma coisa, nós conversamos antes, né, sobre alguns desses pontos, mas são intuições muito interessantes, que eu nunca tinha encontrado, nunca tinha lido, né, um exemplo sobre o artigo 166 do CTN, né, então nós temos aí realmente um caminho para grandes contribuições para a ciência jurídica nacional, e eu concordo com o senhor, me parece que o Law and Economics, ele é um instrumental muito poderoso para a política tributária, né, para a política legislativa ou para a política da administração tributária, além do seu potencial para análise científica. Então, inicialmente, vou abrir aqui a palavra para a participação dos nossos presentes. O Elton já levantou a mão. Deixa eu só falar uma coisa antes do Elton, claro. Do Elton falar, Carlos, que eu acho que é importante. E eu acho que assim, a gente precisa, e enfim, temos vários professores aqui, seja da PUC do Paraná, seja da Unimar, seja da Faculdade de Londrina, enfim. E eu acho que a gente precisa estimular os nossos alunos a estudarem fora daqueles padrões tradicionais. Eu acho que, como eu disse, a política fiscal, a política tributária eram temas que eram muito colocados de lado historicamente no Brasil e não vejo estudos sérios sobre isso. Eu acho que a gente tem uma nova geração aí que pode ajudar bastante nisso. E a experiência que se vê na esfera internacional disso é de uma colaboração muito frutífera entre academia e órgãos governamentais e órgãos legislativos para justamente usando essa ciência com método preciso, criar novas fronteiras aí seja de estudo para a gente, mas seja de dar resultados também para a sociedade na criação de políticas públicas. Muito bem. Professor Elton? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Professor Jonathan, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Uma coisa até que o professor falou, o que tem me engrandecido muito é que os debates, tanto do grupo, como lá na Unimar, que o professor Jonathan é meu orientador, né, do doutorado, e a gente tem aberto muitos olhos aí, principalmente no direito tributário, que em grande parte tem como você estudar de forma dogmática, ou seja, ficar fechado ao texto legal, no máximo ir na jurisprudência, e entendê-lo de uma forma diferente, mais abrangente, envolvendo a economia, as consequências da decisão tributária e outras situações que influenciam o julgamento. E uma coisa que me intriga, professor, eu acho que foi uma pergunta que eu fiz lá na aula.
né? Um era a questão do artigo 66, que a gente já discutiu também numa aula do doutorado, não sei se o professor estava lembrado. Não, eu lembro porque eu disse para o Carlos hoje, eu falei, Carlos, eu vou falar sobre o 66 do CTN, que é uma das coisas que eu sempre falo nas primeiras aulas do mestrado e doutorado, e sempre dá confusão. Sempre dá polêmica, e lá no dia também. Lá no dia a gente teve uma polêmica bem em cima dele. E eu sou advogado público, que chamam de advogado do diabo, né? Porque eu defendo o artigo 66 no processo, mas academicamente eu acho ele um horror. Eu acho ele, assim, ele busca uma prova diabólica, como os processualistas chamam, né? Você buscar classificar contribuinte de direito, contribuinte de fato, e aí você cria exceção da exceção, como, por exemplo, o caso do ICMS da energia elétrica, daí você reconhece o contribuinte de fato, o resto o contribuinte de direito. Ou seja, você cria uma anomalia no direito tributário. E aí, professor, eu queria ver a teoria do Law Economics, que a gente estudou, eu acho que a gente também abre muitos olhos para a gente ver o direito tributário muito mais amplo. Como que essa teoria, ela visualiza, e ela pode explicar para nós, a modulação dos efeitos das decisões do Supremo? Porque os alunos da graduação, a primeira coisa que perguntam, professor, por que sempre há uma decisão contra a Fazenda Pública, entende que o tributo é inconstitucional, mas aí vem e modula os efeitos? Aí a gente ganha, mas não ganha, né? Na verdade, não cobra aqui para frente, que é o caso, por exemplo, do DIFAL, e tem o caso também do ICMS da energia elétrica. Claro que a gente tenta explicar que isso pode causar um rombo nos cofres públicos e tal, mas isso não foge muito, professor, da questão. Claro, pela teoria semântica eu já não vejo uma explicação. Talvez do Law Economics a gente pegar a consequência da decisão tributária. Mas como que eu tento aliar numa questão lógica isso aí? Então, vamos lá. Eu acho que esse problema, assim, primeiro vamos separar o que é argumentando pelas consequências do direito tributário, né? Que é o que normalmente os procuradores fazem. Olha, vai ser o fim do mundo, que se todo mundo pagar, não vai ter dinheiro para pagar os funcionários, etc. Isso é um caso clássico de uma retórica consequencialista, né? Tem até um livro da Tatiane, que é Argumentando pelas Consequências do Direito Tributário, que fala sobre isso. De outro lado, o grande ponto primeiro, como eu já falei antes, a gente tem um nudge, ou seja, a gente tem um incentivo judicial com a modulação para que o Estado cometa mais inconstitucionalidades. Isso é um primeiro problema. O segundo problema também é que a modulação de efeitos, ela serve para reorganizar o mercado, na prática. Só que, muitas vezes, ela cria assimetrias no mercado. Isso também não é desejável, ou seja, o estudo da modulação é um estudo de uma ponderação de externalidades, que é uma falha do mercado. Você tem externalidades positivas e externalidades negativas para determinados grupos e você faz um juízo de ponderação dentro dessas externalidades para ver qual é a externalidade pior e qual é a externalidade melhor. Na realidade, a gente deveria eliminar externalidades. Eliminar uma falha do mercado. E aí, com essa busca desse ideal da justiça, a gente cria mais problemas do que talvez a gente resolva, né? E isso, para mim, é que é engraçado, sabe, Elton? Eu acho que assim, o juízo de ponderação que é feito é um juízo de ponderação que usa a justiça como parâmetro, mas isso me incomoda bastante, porque esses parâmetros de justiça, esses parâmetros ideais de igualdade são parâmetros bastante problemáticos, assim, quando a gente vai estudar dentro da filosofia. E, de um ponto de vista objetivo, você está pegando pessoas que estão em situações semelhantes e está criando uma diferença entre eles por uma questão meramente processual. Quem entrou aquela determinada data tem direito, quem não entrou não tem direito. Aí, quantos casos a gente não tem de problemas graves concorrenciais por conta disso? Tem um caso, tem um artigo que eu escrevi com eu acho que ele está com um professor licenciado, né, Carlos, aí da PUC do Paraná, o Marcelo Diniz, que é daí de Londrina. Tem um artigo que eu escrevi junto com ele, depois eu desenvolvi esse artigo em vários outros subartigos,
que é um artigo sobre sham litigation em matéria tributária. O que é sham litigation? Aquela litigância abusiva. E aí a gente vê que tem vários casos em matéria tributária que há uma litigância abusiva. Obviamente, eu observei dentro de uma perspectiva concorrencial, ou seja, eu observei dentro de uma perspectiva dos contribuintes entrando com ações. Mas quando, por exemplo, um contribuinte entra com uma ação para pedir compensação de tributo com precatório, com jurisprudência contrária do STJ e STF, e coloca no prospect do IPO dele, dizendo que a perda é provável, isso me parece que é a confissão de que você está litigando de maneira abusiva. Da mesma forma, não por problemas concorrenciais, quando você vê o Estado fazendo isso, olha, não está entrando com recurso aqui porque não tem mais jeito. Você tem um problema bastante grave de litigância abusiva por parte do Estado. E isso precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido dentro do sistema. E quando você tem essa modulação de efeitos com esses incentivos comportamentais, com esse nudge, aí você precisa encontrar algum caminho que pressuponha que seja a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, e não a regra. Assim como parcelamento não deve ser regra, assim como, enfim, uma série de outras situações não podem ser regra. E tem mais uma questão interessante, professor, que eu sempre penso quando eu vejo as decisões de modulação em matéria tributária que o Supremo tem realizado, porque realmente ele está fomentando, ele está dando o seguinte recado, né, que é um fomento, né, comportamental aos contribuintes. Olha, se tem alguma tese jurídica, entre com a ação. Mesmo que a derrota seja provável, na verdade ele acaba fomentando uma litigância abusiva, porque se o contribuinte não entrar com a ação, ele pode sofrer um problema concorrencial. Sim. Não, é pior, vou dizer agora, eu não sei se alguns de vocês podem ter visto, saiu até eu vou citar porque aí fica mais fácil, no informativo do Jota, que ele tem direto na mídia, que sai todo dia de manhã. E antes de ontem, saiu falando agora sobre a novidade do direito tributário. A gente voltou para a década de 80, né? Eu sei porque eu conheço gente que é da década de 80, eu nasci... Não, eu também, mas os anos 80 que é o caso das forte. associações. Não, mas eu digo, é o caso das associações de contribuintes. Eu não sei se vocês viram isso. Então, agora, isso tinha desaparecido durante 30 anos, voltaram as associações de contribuintes, e só de 20 teses jurídicas diferentes, eles entraram com mais de 700 ações no Brasil inteiro. E aí, eles vão na loteria, né? Naquilo que se chama na doutrina tradicional do sham litigation de court shopping. Ou seja, eles vão tentar escolher uma corte que seja favorável àquele entendimento. Aí vão dizer, ganhamos, temos aplicação em todo o território nacional e vamos arregimentar associados para isso. Era o que aconteceu na década de 80, estamos voltando em pleno 2022 com isso. De quem é a culpa disso e quem é que dá o incentivo a isso? Infelizmente, eu vou ter que dizer que quem dá o incentivo a isso é o judiciário. Porque trabalha muito mal na, digamos assim, fusão de processos, não se comunicam os judiciários entre si, os juízes de primeiro grau, os tribunais, enfim, não gostam muito de se comunicar, e geram como subproduto um estímulo a esse tipo de litigância, em que 20 temas viram 700 ações. Mal comparando também, a gente vê que não é só no direito tributário que acontece isso, porque a gente tem isso no campo da consumidor. Do campo consumidor, não, mas eu ia dizer outro, desculpa. No campo do direito consumidor, e temos também no campo da liberdade de imprensa, né? A gente teve o caso do interior do Paraná, que teve uma jornalista, esse caso bastante conhecido, que entraram com centenas de ações contra ela, em lugares diferentes. Era disso. Não dava para trabalhar porque ela tinha de ir para cá, participar de todas as audiências. A gente sabe que foi um outro tipo de movimento, mas enfim, só para mostrar como o sistema tem problemas. A gente está falando de manifestações do sistema
dentro do direito consumidor, dentro do direito tributário e dentro do direito, enfim, jornalístico, digamos assim. Muito bem, muito obrigado, Elton. Quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Luiz Fernando, você não me escapa, hein? Sei que você gosta muito do tema, então aproveita. Fala, professor, boa tarde. Tudo certo? Tudo. Então, professor, eu não tenho muitas considerações. Apenas com relação a esse tema da modulação, é um tema completamente espinhoso no nosso direito tributário hoje. Acho que, da perspectiva da análise econômica do direito, é bem isso que o professor pontuou, que ele acaba incentivando muito mais a judicialização das demandas, né? O que o STF fez agora com essa modulação do DIFAL aí foi uma bagunça. Então, eu acho que os reflexos disso são muito sérios, né, para os contribuintes e para a segurança jurídica de um modo geral, porque essa modulação, por exemplo, do DIFAL, para mim, violou diversos princípios constitucionais do nosso sistema tributário, legalidade, anterioridade. Então, são questões que a gente precisa estar sempre analisando com bastante atenção, realmente. Mas, fora isso, eu não tenho nenhuma colocação para fazer. Acho que foi uma palestra sensacional. Já tive o prazer de ver o professor palestrando em alguns outros eventos. E é sempre uma honra ouvi-lo, professor. Obrigado. Obrigado, Luiz. Acho que mais alguém respondeu. Levantou a mão, o Henrique, eu acho. Isso, professor. Tudo bem, professor? Obrigado, professor Carlos, pela possibilidade da pergunta. Ao professor Jonathan, também já agradecer pela brilhante palestra. Nunca tinha ouvido o senhor falar sobre o Law in Economics, mas vindo para a área que o professor falou da crítica na pedagogia, na forma de ensinar o direito tributário, né, ou a forma que é abordado hoje nas faculdades e fez de forma brilhante aí essa colocação. Uma pergunta acerca qual que seria a forma que nós deveríamos, né, adotar hoje em dia nessa pedagogia? Será que seria distanciar a teoria da prática, como é colocado já hoje em dia, ou aproximá-las ou condensá-las, que é o que nós vemos reiteradamente acontecendo, né? A necessidade de aproximá-las, a teoria e a prática. E sendo que hoje nós temos na faculdade, nos bancos de faculdade, eu pelo menos posso falar por mim, que era distanciada a teoria da prática, né? Então, assim, seria aí esse o paradigma a ser quebrado na pedagogia? Então, Henrique, eu acho o seguinte, vamos lá. Primeiro que o professor Paulo gosta de dizer, eu sempre repito isso, não existe teoria sem prática, e eu digo do lado contrário também, não existe prática sem teoria. Que existe, quando tem prática sem teoria, é o empirismo mambembe. Quando tem teoria sem prática, aí você tem uma teoria que algo que não tem aplicabilidade também não deve existir. Mas o ponto que eu coloco, e a minha crítica é, primeiro, a gente primeiro que a gente forma litigantes, isso todo mundo sabe, não vamos entrar muito nisso, né? Tanto que agora é obrigatório ter disciplinas de mediação e conciliação para os alunos de direito. Outro ponto, a gente não forma pessoas para tratar com política, seja política fiscal, seja política política no sentido de policy. Ou seja, quem vai criar as leis? Quem vai criar as regulamentações infranormativas? A gente precisa criar pessoas para fazer isso. E a gente não tem. A gente não tem centros de estudos que estudem política fiscal. Não tem. A gente teve agora alguma disputa entre alguns fóruns, digamos assim, entre alguns centros de estudo, mas assim, a gente está falando em dimensões bastante pequenas, né? Quando a gente pega, por exemplo, a VU, quando eu fiz meu pós-doutorado, você tem 72 pessoas na folha de pagamento do Instituto, mais os pesquisadores visitantes.
qualquer universidade europeia, tudo bem, esse é o maior das universidades europeias. Tem o IBFD, que, enfim, também trabalha com fiscal policy, vai ter lá mais de 120 pessoas, mas não é vinculado a uma instituição educacional. Você tem na LSI, você tem em todo lugar, você tem estudos, centros de estudos e políticas. Fiscal policy. E no Brasil a gente não tem. Teve agora, o pessoal que está fazendo a emenda constitucional para lá, a emenda constitucional para cá, faz isso, faz aquilo, mas você não tem centros de estudos. Tanto é assim que, durante todas as tramitações, poucos estudos econômicos foram apresentados. Seja da PEC 110, seja da PEC 45, seja das leis do governo, nada disso foi apresentado. Agora, a gente não tem, nitidamente no Brasil, um campo epistemológico para estudar política. Política nesse sentido, de o que a gente quer com as nossas leis? Como a gente vai construir as nossas leis? Aí a gente fica naquele elemento clássico, vamos simplesmente aqui ver se essa palavra está certa, se essa palavra está errada. Mas, assim, esquece desse outro lado, que é uma análise, principalmente multidisciplinar, dos efeitos e das causas de uma nova regulamentação. Essa, inclusive, é a raiz de uma crítica minha que eu faço, e falo isso tranquilamente. O judiciário acha que pode fazer política pública. O judiciário não pode fazer, porque a política pública pressupõe uma interdisciplinaridade. É isso. Você, como juiz, sozinho, você não vai conseguir resolver os problemas, porque não são problemas. É apenas, nesse sentido, jurídicos. Como é que... Vou dar um exemplo assim, concreto, bastante simples. Esse caso eu gosto de contar, estou vendo o Manuel aqui, tem vários alunos do mestrado e doutorado que lembram desse exemplo. Caso lá do Rio Grande do Norte. O juiz bloqueou o juiz federal bloqueou um dinheiro do Estado, baseado numa recomendação da OMS. Ou seja, veja que o negócio já está juiz federal tocando a saúde estadual. Né? E com base numa recomendação. E ele diz, vocês vão implementar uma UTI no hospital tal, 6 UTIs no hospital B, 7 UTIs no hospital C, ou seja, ele determinou, inclusive, onde é que iam ser construídas as UTIs. Sem pensar nos problemas do direito financeiro, porque prospectivamente você vai ter de contratar gente, vai ter de operar esse leito, tem um custo X para operar o leito. Sem pensar em quais os planejamentos que estavam em curso por parte do Estado. Se o Estado está querendo criar novos polos de saúde, se o Estado está querendo... Então, quando você usurpa isso, você usurpa o papel de muitas pessoas. São os sociólogos, são os antropólogos, são os agentes de saúde, enfim... Então, a gente precisa ver como estudar com interdisciplinaridade, com transdisciplinaridade, esses problemas. E a gente não é habituado a trabalhar em conjunto com outras áreas do conhecimento. A gente acha que a gente vai resolver os problemas do direito juridicamente? Sim. As decisões do direito têm de ser decisões jurídicas. Mas quando você formula políticas, você não está no sistema jurídico ainda, você está no sistema político. E você precisa formar consensos. E esses consensos precisam de uma pluralidade de vozes. E essa pluralidade vem da comunidade científica que se junta para resolver os problemas. Então, Henrique, eu vejo isso como algo importante. A gente precisa aprender nos bancos da faculdade a trabalhar em conjunto. Com outras áreas, com outras pessoas. E essas decisões, nesse afã da justiça, no afã disso, no afã daquilo, não vão resolver absolutamente nada. Porque existe uma incompetência nossa em relação a isso. Nós, do campo do direito, não somos competentes para analisar o impacto, por exemplo, de uma decisão de adoção, uma decisão no direito ambiental e uma série de coisas. O que a gente pode é tentar usar ferramentas epistemológicas para estressar os problemas que vão ser gerados, porque é claro que existem correntes diferentes dentro da psicologia, dentro da antropologia, dentro da epidemiologia.
Existem correntes diferentes. E usando ferramentas epistemológicas, a gente consegue testar a validade daquelas premissas minimamente, mesmo sem conhecer aqueles objetos. A pandemia foi uma prova muito curiosa, assim, todo esse processo. Porque existem várias correntes dentro dos epidemiologistas de como tratar uma pandemia. Mas, aparentemente, a gente só via uma versão desse tratamento. E é engraçado, assim, que aí tem um discurso das narrativas vitoriosas, tem uma série de discursos, mas, assim, o que eu estou dizendo com tranquilidade é que não houve um debate sobre a epistemologia da epidemiologia. Não houve um debate sobre a construção de políticas públicas. Haviam críticas completamente aleatórias a qualquer tipo de condução e haviam debates ideológicos, mas não debates científicos e epistemológicos. Agora, na guerra da Ucrânia, a gente está vendo a mesma coisa. Todo mundo é agora o expert em relações internacionais. Em direito militar, relações internacionais, direitos humanos internacionais, temos expert em tudo. Mas, enfim, sem querer provocar polêmicas, eu só estou colocando assim, de maneira muito tranquila que a gente precisa discutir as coisas de maneira científica. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente trata de políticas públicas. Mas é isso. Obrigado, professor. Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a presença do nosso convidado de hoje. Muito obrigado, professor Jonathan. É sempre um prazer ouvi-lo. É sempre muito bom aprender com o senhor. Fica já convidado para outros encontros no futuro. Todos os demais presentes ficam convidados a participar do grupo, os que já não são membros, participarem do grupo de pesquisa, né? Entrem em contato para que nós possamos incluí-los. E agradeço, então, a presença de todos. Abro ali para palavras finais do professor Jonathan e nós vamos encerrar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos, novamente. Enfim, espero que tenha sido prazeroso para todos, né, como foi para mim. Enfim, essa parte final é até a parte mais importante, que é a parte dos debates. E queria, enfim, convidá-los a seguir a mim, ao PPGD da Unimar nas redes sociais, então @jbvita no Instagram, estou no LinkedIn, estou no Facebook, o PPGD da Unimar está no Facebook, está no LinkedIn, não, desculpa, no Instagram, e, obviamente, todos os eventos que eu participo, todas as, enfim, interlocuções acadêmicas que eu faço sempre são colocadas ali, então alguma coisa de interesse vai com certeza ter. E acho que é importante esse trabalho de divulgação, esse trabalho de interlocução. Então, fico esperando vocês nas redes sociais para isso e também, obviamente, espero que eu vá conseguir ir pessoalmente, né, Carlos, em uma das próximas reuniões aí do grupo de pesquisas dentro da PUC do Paraná, esse grupo de pesquisa Tributação, Eficiência e Direitos Fundamentais. Então, obrigado, Carlos, pelo convite, obrigado a Raquel e obrigado a todos que participaram hoje por aqui. Muito obrigado. Gente, um grande abraço, até o próximo encontro. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.